E aí o seguinte, assume para fazer essa tarefa o Serra. Então o governo do Temer é ninguém, menos dois. Um capaz, que conhece o ramo, que é o Meirelles, e outro capaz de tudo, que é o Serra, né? Então, concretamente, procurem pesquisar, porque às vezes eu tenho medo, que é tão óbvio que alguém pense que a propaganda faz isso, que eu padeço de algum problema de paranoia. Não tenho zero. Não tenho a menor vontade de trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês. Essa não é a minha percepção. Eu olho as coisas a partir do Brasil e dos seus interesses. Então, concretamente, ontem o Serra encerrou as negociações do Brasil com a União Europeia, em que nós estávamos discutindo uma cota de responsabilidade nossa para atenuar esse flagelo humanitário que são o fenômeno migratório da Síria. Isso é em linha com a história brasileira. Este calhorda que está na presidência da República como golpista é filho de libanês. Esse calhorda é filho de libanês. O calhorda que está fazendo o serviço porco de fazer essa vergonha para a história nacional brasileira, que é um país de miscigenação, de tolerância, de etnias, é o maior país japonês fora do Japão, é o maior país alemão fora da Alemanha, é o maior país italiano fora da Itália. Esse calhorda do Serra é filho de italiano. Eu fico invocado, para não dizer uma coisa mais assim que rima com puto, né? Como é que pode a gente suportar uma contradição dessa? Isso é só simbólico. Mas no discurso de posse do atual presidente da Petrobras, chamado Pedro Parente, ele diz claramente que a lei de partilha tem que ser revogada. Sabe o que é a lei de partilha? A gente moderadamente reservou 30% da riqueza do petróleo para protagonismo da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma das pouquíssimas e últimas instâncias por onde a gente pode germinar uma engenharia de alta linhagem, inovação tecnológica, novos materiais, para dar ao Brasil um protagonismo global no setor de petróleo e gás e petroquímica. E eles querem revogar esta faculdade em nome de quê, pelo amor de Deus? As 7 irmãs estão fazendo prospecção de petróleo no Atlântico Norte, com rentabilidade lá embaixo. O nosso pré-sal, em meros 2 anos, atingiu 1 milhão de barris por dia. E agora que atingiu escala de rentabilidade ótima, nós vamos entregar em nome de quê, pelo amor de Deus? E aí não pense que é patriotada. É assim, existe um negócio em economia que chama passivo externo líquido, que é o quê? Quando o investidor estrangeiro vem investir no Brasil, ele não vem fazer caridade. Ele vem criar um ativo aqui dele, que vira um passivo do país a ser remunerado lá fora, porque ele tem que ter lucro e dividendo para remeter, ele tem que pagar royalties pela inteligência que nós não temos para alugar a inteligência deles, eles têm que fazer global source, ou seja, eles se fornecem pelos fornecedores globais dele e montam aqui. E o Brasil, nesse instante, está com um rombo nas suas contas com o estrangeiro infinanciável. E isso nós precisamos introduzir na discussão da esquerda, do mundo progressista e também dos liberais loucos que estão aparecendo no país, piormente entre os jovens. Repare bem, o liberalismo nunca produziu saída para nenhuma sociedade na história humana, nenhuma. Aí o cara assim, tem uma ilusão de ódio com os Estados Unidos. Ora, vê se os Estados Unidos são o que são sem o New Deal, sem a gravíssima presença do Estado Nacional no pós-guerra, sem as compras governamentais presentes a pretexto militar, de defesa ou razão de indústria aeroespacial. Vá ver se eles tinham protagonismo sem agora, na crise de 2008, esterilizaram-se 1,7 trilhões de dólares. Até o Fundo Monetário Internacional está escrevendo textos a partir da percepção norte-americana de que o neoliberalismo é uma estupidez, ideologia de quinta, que foi vendido como ciência boa e produziu 2 coisas, e apenas 2: instabilidade e inequidade, miséria de massas, inclusive em ambientes onde o welfare state, na Europa e nos Estados Unidos, já tinham produzido mitigações relevantes a partir da sua presença global, que é um assunto paralelo.